Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a psicopedagoga Ana Luísa Fernandes e hoje nós vamos conversar sobre transtornos de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem têm sua origem em questões neurológicas e eles trazem consigo a característica de dificuldade na fala, na escrita, na compreensão do que está sendo falado, na interpretação de textos, na questão de operações matemáticas, os conceitos matemáticos, na organização, na execução de tarefas, na compreensão das atividades. Então, todo esse pacote ele está envolvido com as questões de transtorno de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem, eles devem ser investigados a partir do acolhimento que se tem da criança no consultório, né? Às vezes chega um paciente com uma indicação, mas é necessário que a gente faça o acolhimento desse paciente, faça o acolhimento da família e investigue. Lembrando que a psicopedagogia ela não trabalha sozinha, né? Nós levantamos hipóteses, mas junto com uma equipe multidisciplinar, a gente fecha o diagnóstico nessa criança. Então, é muito comum que a gente faça encaminhamentos para pediatras, psicólogos, neuropediatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, os profissionais que a gente identificar que vão nos ajudar a fechar o diagnóstico da criança. Às vezes, a criança já chega com um diagnóstico ao qual nós podemos, após essas avaliações que nós fizermos ao longo das sessões e também com os encaminhamentos médicos e o retorno desses laudos, a gente pode estar questionando esse diagnóstico e ao mesmo tempo, se chegar uma criança que ainda não tem diagnóstico, é importante que a gente faça isso para poder intervir, fazer um plano de intervenção melhor, planejado, personalizado para esse paciente. Os distúrbios, eles também podem envolver questões de atenção, memória, percepção, linguagem, a solução de problemas e a questão da interação social. Geralmente, esses transtornos podem ser verificados antes da criança entrar na escola, mas geralmente no seu período escolar vão surgir essas hipóteses. Por quê? Porque a criança vai entrar em contato com uma rotina, a qual ela vai ter novos aprendizados, ela vai ter mais exercícios para realizar e é então onde podem surgir essas dificuldades. Lembrando que a gente precisa aprender a diferenciar dificuldade de aprendizagem de transtorno de aprendizagem. Então, como que a gente faz isso? Observando, avaliando, contando com a ajuda de vários profissionais, ou seja, da equipe multidisciplinar, até para não deixar uma criança que tem dificuldade em aprender com um rótulo errado e deixar uma criança que tenha um transtorno de aprendizagem sem o seu devido diagnóstico. Até porque a gente compreende que, na medida em que você fecha um diagnóstico de um transtorno de aprendizagem, como a dislexia, por exemplo, que é a dificuldade na leitura, na interpretação de textos, confusões com as letras, reconhecimentos das palavras, a partir desse momento, existe uma série de protocolos para intervir junto a essa criança, assim como avaliar essa criança. Então, a própria avaliação escolar, o próprio aprendizado nessa escola precisa ver adaptações, Como a gente sabe que, por exemplo, a questão da prova, que não devem vir muitas questões, a letra precisa ser grande, que precisa ser caixa alta. Então, cada transtorno de aprendizagem, como a desortografia, como a descalculia, cada transtorno de aprendizagem, ele tem um caminho a ser percorrido. E o importante é a gente ficar atento a isso, para melhor intervir e melhor também poder avaliar. O diagnóstico dos transtornos de aprendizagem, ele é clínico, e baseia-se nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5. Nesse manual de diagnósticos, tem alguns parâmetros para você realmente avaliar se esse paciente, se ele vai ter esse transtorno de aprendizagem. Então, por exemplo, a questão da leitura de palavras imprecisa, lenta, que requer esforço, a dificuldade para compreender o significado do material escrito, a dificuldade de grafia, a dificuldade para escrever, a dificuldade para dominar o sistema numérico. E às vezes também, dentro dos transtornos de aprendizagem, eles podem ser mistos. Pode acontecer mais de um ao mesmo tempo. Não é uma regra, mas pode acontecer.
Então, esse manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que é o DSM-5, ele vem para nos ajudar. Lembrando mais uma vez que todo diagnóstico ele deve ser fechado multidisciplinarmente. Se você gostou dessas informações, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para estar sempre recebendo notificação quando surgir um novo vídeo. Tem também a minha página no Instagram, que é o @psicopedagoga Ana Luísa Fernandes, onde eu costumo fazer bastante postagens informativas. E se você for responsável ou se você for profissional, você pode estar conversando comigo por lá, que eu costumo responder também as pessoas que vêm tirar dúvidas comigo sobre alguma situação. Tá legal? Vejo vocês no próximo vídeo.